E aí, pessoal, tenhamos essa como uma aula inaugural para a gente abrir o nosso segundo bimestre. Então, vai ser mais ou menos com um caráter introdutório e eu vou tentar ser o mais breve possível, tá? Só para deixar uma coisa mais ou menos explicada logo no início, como o Diego explicou no vídeo que ele postou no Facebook para vocês, no nosso caso particular de filosofia, por exemplo, que a gente só tem uma aula por semana, a nossa dinâmica vai ser mais ou menos a seguinte: em uma semana, começando por essa agora já nessa segunda-feira, eu vou postar essa videoaula para vocês assistirem e, enfim, fazerem as anotações necessárias, cabíveis. Vocês vão escrever o que foi falado nessa aula, que autores eu mencionei ou que temas eu trabalhei, enfim, vão fazer as anotações cabíveis, vão levantar possíveis perguntas, questionamentos, dúvidas que vocês tiverem, e aí na semana seguinte a gente vai fazer uma videochamada, vai fazer uma aula online, ao vivo, para a gente poder conversar, para vocês tirarem essas dúvidas, para eu questionar alguma coisa de vocês. Na verdade, é mais para tirar dúvida mesmo. Inclusive, o nome pelo qual a gente foi apresentado é Aula Tira Dúvida. Então, uma semana vai ser videoaula gravada, que eu vou pôr para vocês, e na outra semana vai ser aula online Tira Dúvida. Aí na outra videoaula, e na seguinte, Tira Dúvida de novo. Então, a gente vai se ver pessoalmente uma vez a cada 2 semanas, tá? Para manter um diálogo, manter uma comunicação efetiva. Então, pessoal, essa nossa apostila desse primeiro semestre, na verdade, dos primeiros bimestres, ela vai tratar de 2 grandes temas, 2 grandes assuntos. Ela é dividida em 4 unidades, com 2 capítulos cada uma, mas ela tem, na verdade, 2 grandes temas, 2 grandes assuntos: a linguagem, num primeiro momento, e a estética, num segundo momento. E por que a gente vai falar desses temas? Por que no 9º ano do ensino fundamental 2 a gente está falando de linguagem? Por que nesse momento a gente se dispõe a tratar desse assunto? Porque a filosofia, ela se desenvolve em permanente diálogo com a sua própria história. Quer dizer, as questões, as teorias, os conceitos elaborados pelos pensadores ao longo do tempo, eles são recolhidos pela tradição e apresentados aos estudiosos comprometidos com as questões da sua época. Vão acompanhando. Diante da cultura filosófica com a qual esses pensadores se deparam, eles assumem diversas posições, como aceitação parcial das teses dos seus antecessores, então dessa tradição que lhes foi legada, e que eles podem dar continuidade, eles podem fazer as devidas correções que eles acharem cabíveis, ou até discordar completamente, renegá-la e refutar essa tese anterior a eles. Mas, de qualquer maneira, é preciso que essa rejeição ela seja adequadamente justificada. Ele tem que falar por que aquela teoria já não vale mais, já não cabe mais, já não serve mais. Quer dizer, em hipótese alguma é possível ignorar a existência de uma cultura filosófica. A gente sempre parte de algo que já foi produzido, já foi elaborado, já foi pensado. É nesses termos que a gente considera, por exemplo, a atualidade do legado cultural grego, posto que os primeiros filósofos, eles pensaram, eles articularam, eles erigiram um conjunto de interrogações e reflexões que inauguram a ampla pauta de investigações sem a qual não seria possível a gente compreender o desenvolvimento posterior dos saberes filosóficos. A gente sempre parte de um momento na história e de elaborações precedentes, né, para avançar a partir delas, tanto afirmando quanto negando. Assim, é muito comum que um filósofo dedicado aos problemas da teoria do conhecimento, no início dos anos 2000, retome os estudos do Platão, que é lá da Grécia Antiga, da Antiguidade. Quer dizer, ainda que as teorias filosóficas necessariamente estejam inseridas na história do pensamento, é inegável que a atividade filosófica se relaciona completamente com as condições sociais, culturais, econômicas e políticas do seu próprio tempo,
A gente costuma dizer em história que a história é filha do seu próprio tempo. Essa asserção também é válida para a filosofia. As questões filosóficas pertinentes a uma determinada sociedade, ela é ditada pelo contexto social que essa mesma sociedade vive, passa, né? Os temas, os problemas, os objetos selecionados pelos filósofos, assim como o destaque adquirido por diferentes áreas do saber e a condução das reflexões pertinentes são, em larga medida, influenciados pelos aspectos gerais das sociedades nas quais elas se inserem, nas quais elas se situam. Nesse sentido é que a gente explica o desenvolvimento da filosofia na Grécia Antiga, a introdução do cristianismo nas indagações filosóficas na época medieval, ou o surgimento da subjetividade nos primórdios da filosofia moderna, e é aqui que a gente se insere. Quer dizer, em suma, as transformações pelas quais passam as sociedades humanas interferem nos rumos do pensamento filosófico. É nesse sentido que eu digo que a filosofia é filha do seu próprio tempo, ou as indagações filosóficas são fruto da sociedade que a produz, tá? Ninguém vai se dedicar a estudar, a pesquisar sobre um tema, sobre um assunto que não lhe diz respeito de maneira alguma. A gente sempre estuda, a gente sempre pesquisa o que nos diz respeito de alguma maneira. É nesse sentido que a gente tem que observar as tendências filosóficas que se desenham no início do século XX e estão presentes na filosofia atual, no século XXI, né? E a gente retoma o que eu comecei falando, a gente sempre parte de teorias pré-elaboradas. Então, os temas, os debates que a gente trava hoje, eles partem muito do que foi iniciado no século XX, que parte também, por sua vez, de movimentos anteriores a eles. E como recurso didático, a gente pode destacar duas grandes vertentes, dois grandes planos, as mudanças que afetam as pesquisas filosóficas da atualidade. São duas questões bastante tangíveis, fáceis de se compreender. O desenvolvimento das ciências humanas e os acontecimentos históricos que provocaram dúvidas quanto às bases da civilização ocidental, os abalos pelos quais a humanidade passou no início do século XX. Já falo mais sobre isso. No século XX, as ciências humanas, como a sociologia, a antropologia, a psicologia, mesmo a história, são publicamente reconhecidas como domínios do conhecimento científico. Quer dizer, no debate científico, nas grandes academias, na faculdade, essas áreas do conhecimento foram aceitas como ciências, como um saber preciso, inequívoco. Multiplicam-se, então, as pesquisas que procuram juntar a razão aos elementos constatados pela observação. Então vai conjugar o racionalismo e o empirismo de maneira muito simples, muito basilar, até talvez simplista, com a intenção de chegar a conclusões empiricamente demonstráveis acerca do comportamento humano, do mundo, da cultura e da vida em sociedade, que é justamente o objeto de estudo das ciências sociais, ou das ciências humanas, de maneira mais ampla, né? Essa consolidação das ciências humanas, com seu desdobramento em diferentes linhas de pesquisa, amplia consideravelmente os temas da reflexão filosófica, inclusive o fortalecimento de áreas específicas da filosofia, como a filosofia da ciência, a teoria do conhecimento, a filosofia da linguagem, que a gente vai começar falando, a filosofia da mente. Mas essa extensão das ambições de conhecimento científico aos problemas referentes ao ser humano torna difícil, torna meio nublado a delimitação dos objetos de estudo propriamente filosóficos. Se esses campos das ciências humanas, que antes eram objeto de estudo filosófico, têm agora uma certa autonomia, eles estão desgarrados da filosofia, eles têm a sua própria cadeira na academia, na faculdade, nas universidades, o que sobra então para a filosofia pesquisar? Quer dizer, afinal de contas, a filosofia nas suas origens gregas, no seu início lá, ela aspirava sobre um conhecimento total sobre a natureza, sobre o cosmos, sobre o ser humano, sobre o universo, sobre as razões da vida, o sentido, enfim, os elementos primordiais, né? Então, ela buscava uma compreensão da totalidade de questionamentos racionais sobre os mais variados elementos da realidade. Procurava um entendimento global do mundo todo, de todas as coisas em absoluto.
Mas no século XVIII, com a chamada Revolução Científica, a partir da qual se estabelece a ciência moderna, começam essas demarcações entre o saber científico e o saber filosófico. Essas coisas começam a seguir caminhos distintos, diferentes, que antes pertenciam à mesma esfera. Tudo estava dentro da filosofia. Percebe? Aquela pretensão inicial da filosofia com os gregos antigos abarcava todos esses questionamentos que começam a se desgarrar, a se emancipar com o início da ciência moderna, na Revolução Científica dos séculos 17 e 18, que vai dar início também ao Iluminismo, uma nova forma de ver o mundo, as nossas relações sociais, enfim. Enquanto a ciência, segmentada em biologia, física e química, se empenhava na explicação dos fenômenos naturais, as chamadas ciências da natureza, a filosofia se concentrava nos problemas metafísicos, questões posicionadas além da experiência sensível e nos assuntos concernentes ao ser humano. Só que, com a expansão do domínio científico para os temas relativos à humanidade, quando a ciência alcançou também os temas por excelência dispostos ou empenhados no ser humano, nos questionamentos acerca da humanidade, a sociedade, a cultura, a mente humana, entre outras coisas, a definição de objetos específicos do conhecimento filosófico e, consequentemente, a identificação de finalidades próprias da atividade filosófica não acham mais uma mesma resposta nos diferentes estudiosos. Quer dizer, coloca-se assim a seguinte questão: se tudo isso já encontrou um ramo específico de ciência, o que sobra para a filosofia investigar? Ela é meio que esvaziada dos seus objetos de estudo, nesse início do século XX, que o século XXI vai herdar, portanto, né? Esse questionamento nos remete, ou nos traz à tona um exame das relações entre filosofia e ciência. E é aqui que se insere a filosofia da linguagem, que a gente vai começar a falar nesse início do segundo bimestre, né? E depois a gente passa para a estética. Um dos principais teóricos, filósofos que a gente vai mencionar, e isso vai ficar para a próxima aula, porque pretendo fazer uma abordagem mais precisa dele. E outra coisa sobre as nossas aulas nesse bimestre agora, elas tenderão a ser mais curtas, os vídeos, pelo menos. O vídeo que eu gravei do bimestre passado, ele ficou bastante grande porque eu me propus a fazer uma revisão de tudo que a gente tinha visto desde o início do ano, né? O objetivo, na realidade, era só terminar as aulas que a gente não viu em sala de aula. Então, teoricamente, eu deveria ter feito um videozinho só sobre os últimos capítulos que a gente não viu em sala, mas eu achei que era conveniente a gente fazer uma revisão, até para manter o sentido dos assuntos que a gente estava vendo. Então eu fiz da maneira como eu fiz e ele ficou bastante grande, mas como essas aulas, esses assuntos, a gente vai tratar com um nível de profundidade muito maior, então eu vou fazer, ou eu me pretendo a fazer vídeos mais curtos, tá? Pra gente ir examinando essas coisas em partes, para ficar mais simples, mais palatável, mais fácil de vocês digerirem, de vocês internalizarem, para não ficar perdido num mar de informação e não sabe onde encaixar essas coisas ou como processar essas informações. Mas muito bem, um dos principais teóricos que a gente vai abordar sobre a filosofia da linguagem é o Wittgenstein, e ele se insere nesse século XX. E ele vai ter uma concepção sobre a filosofia muito diferente da que vinha antes, justamente por esses problemas que eu acabei de expor, o que resta para a filosofia estudar, né? Ele vai dizer que tudo o que os filósofos anteriores a ele estudavam era um despropósito. Eles estavam confusos, perdidos com elaborações, com questionamentos que não dizem respeito à filosofia, que são concernentes a essas áreas das ciências naturais ou humanas, enfim. O objetivo da filosofia para o Wittgenstein é analisar as relações da linguagem, porque a linguagem seria, pelo menos
num primeiro momento do Wittgenstein, né? A gente vai estudá-lo em duas partes, mas eu falo dele depois. Num primeiro momento, então, o Wittgenstein vai dizer que o único objetivo da filosofia é estudar as relações da linguagem, porque a linguagem seria uma representação fidedigna e precisa do mundo real. Então, se a gente quer entender o mundo real através da filosofia, esse processo vai acontecer através do estudo da linguagem. E é por isso que a gente começa por aí, tá? Vão se acostumando com a minha voz de novo, vão se acostumando com o meu jeito de falar, vão se acostumando com a maneira como a gente vai levando os nossos assuntos. Anotem esse percurso, esse caminho que a gente fez para chegar até aqui. Perguntas, dúvidas, questionamentos, reclamações, comentários, observações. A gente se vê na semana que vem, tá bom? E tem outra coisa. Para quem não puder, quem não tiver condição de participar da aula online no horário que ela for marcada, que na realidade é o nosso horário de aula mesmo na escola, quando que a gente tem aula de filosofia? É a segunda aula, né? Segunda-feira de manhã é a segunda aula. Sei lá, o nosso horário de aula de filosofia é o horário que vai estar marcado para a gente fazer a nossa aula online no Hangouts. Então, quem não tiver condição de estar presente nessa aula online, mas quiser falar alguma coisa, quiser fazer uma pergunta, enfim, pode mandar por escrito, tá? Que eu respondo no vídeo. E essa aula online ela vai ficar gravada para vocês poderem consultar depois. Com o tempo a gente vai se ajeitando, tá? A gente vai pegando o jeito de como a gente vai trabalhar. Então, por hora é isso. A gente vai se falando.